Olá a todos, meu nome é Raquel Lacerda e eu vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o processo de separação e quanto tempo demora pra gente superar um divórcio. Essa pergunta é muito sensível, porque a resposta dela varia de pessoa para pessoa. Se você é uma pessoa autossuficiente, uma pessoa que não se limita pelo seu relacionamento, é provável que consiga seguir em frente de uma forma muito mais tranquila. Mas se você é uma pessoa que viveu a vida inteira se dedicando de forma incondicional para aquela relação e você não se enxergava de outra forma e também não imaginava que essa relação fosse acabar, que você fosse, viver a separação em algum momento, talvez você não consiga, compreender agora como sair desse ciclo de sofrimento. E isso talvez demore bastante tempo. Então, a resposta para essa pergunta é extremamente variável. Antes de eu começar a falar para vocês sobre esse assunto, eu vou contar uma história de uma mulher que eu conheci alguns anos atrás. Aqui eu vou chamar ela de Paula, tá bom? Porque eu não quero expor ninguém. A Paula, ela tinha 45 anos de idade, casou muito jovem com o Roberto. E aí, depois de 25 anos de casamento, ele acabou se apaixonando por outra mulher. Eles tiveram 4 filhos dentro dessa relação, mas só que isso não foi suficiente pra fazer com que o Roberto mudasse de ideia. Os 25 anos de casamento iam ser jogados no lixo, simplesmente porque ele se apaixonou por uma vizinha que tinha acabado de se mudar pra aquela rua. Ele ia na padaria, acabava conversando com ela, encontrava ela sem querer no ponto de ônibus, e aquilo foi aproximando os dois, até que ele começou a ter um caso com ela. E após a descoberta, da Paula, ele decidiu se separar, porque aquela relação, aquele casamento de 25 anos com 4 filhos não fazia mais sentido nenhum pra ele, mesmo que pra Paula fosse tudo. Gente, isso é muito comum. Isso acontece o tempo todo. Essa é uma das milhares de histórias de milhares de mulheres que eu tive acesso ao longo desses anos. E, gente, eu sei que é muito injusto. Eu sei que quando a gente escuta isso dessa forma, a gente fica extremamente estarrecido. Meu Deus, que homem cruel. Como ele teve coragem de fazer isso com a companheira de vida dele, uma mulher que sempre lutou ao lado dele, ajudou ele a construir tudo, ajudou ele a construir uma família linda, sempre foi fiel, sempre foi companheira, sempre foi amorosa com ele. Como ele pode ter feito isso com ela? Mas a verdade é que ele fez e ele não se importou. Ele queria viver esse relacionamento e pronto, e acabou. Ele tinha se apaixonado por outra mulher e acabou, é isso. Mas pra Paula, aquilo foi tão desgraçante, destroçou tanto o coração dela, que fez com que ela passasse 14 anos pra superar. Gente, vocês imaginam o que é você passar 14 anos pra superar uma relação que acabou? 14 anos pra superar um divórcio é muito tempo. A Paula mutilou seu próprio coração, se afastou das suas amigas, perdeu sua vida social completamente, entrou em depressão, prejudicou seu relacionamento com os filhos que ficavam no meio daquela situação. Paula não aceitava a separação, então muitas vezes os filhos acabavam ficando no meio disso, porque eles tinham que conviver diariamente com a mágoa e a dor, daquele divórcio. E a consequência maior foi da Paula, que deixou de viver durante 14 anos, porque ela sentia que ela ainda tinha a possibilidade de ter aquele homem de volta na vida dela. E, gente, isso é muito, 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 muito triste. Muito triste mesmo. A vida, ela não é um mar de rosas. Mas, se nós soubermos nos reconhecer como mulheres, como fortes, como capazes de sair de uma situação daquela, é natural, escutem o que eu estou falando, é natural que depois de algum tempo você consiga sair daquela relação. Você consiga sair daquele ciclo de sofrimento prolongado que aquela separação te causou. Mas se você vive uma vida na qual você acredita que aquele relacionamento foi a coisa mais importante que aconteceu pra você. Não estou falando que é menos importante. É importante, mas é a coisa mais importante que aconteceu pra você. Como se fosse a melhor coisa da sua vida. Você não vai estar só prolongando esse sofrimento, mas você vai estar se enganando. A vida é cheia de possibilidades. Então, se você vive uma vida na qual você acredita que aquele relacionamento, apesar de bom, ele é a única coisa que você precisa, então você está se enganando, porque isso não é verdade. Mulheres, existem situações na nossa vida que vão acontecer independente da nossa vontade. E o divórcio, muitas vezes, é uma delas, porque ele não depende só de nós. Eu tenho certeza que se dependesse só da Paula, aquele relacionamento nunca tinha acabado, aquela relação continuaria viva, firme e forte. Viva, firme e forte. Então, se você vive assim, se você acha que aquela relação que acabou, ela era a única coisa boa da sua vida,
você tá se prejudicando, porque você tá deixando de viver coisas maravilhosas enquanto você está vivo. A vida, ela é só uma, ela acontece só uma vez. Então, se você passa 14 anos da sua vida sofrendo por uma pessoa que não te quer mais, uma pessoa que já reconstruiu a sua vida, então você, infelizmente, tá jogando uma vida maravilhosa fora. E é isso que eu não quero que aconteçam com as mulheres nesse mundo. Eu quero muito que as mulheres reconheçam que elas são fortes, independente de qualquer coisa. Eu quero que elas reconheçam que dentro delas existe algo muito maior do que uma relação. Eu quero que as mulheres entendam, principalmente, que se elas forem autossuficientes, se elas forem mulheres que conseguem perceber possibilidades além daquela relação, elas vão ser felizes, realizadas e, principalmente, elas não vão perder tanto tempo num ciclo de sofrimento, num período tão prolongado assim. Então é muito importante que você perceba que a sua identidade, as suas características primordiais e a forma como você se enxerga vão determinar quanto tempo você vai passar de sofrimento naquela relação. Eu vou dar outro exemplo pra vocês. E esse é um exemplo muito pessoal, tá? É uma pessoa da minha família. Essa mulher, ela passou por uma viuvez e ela passou por uma separação depois. Gente, é impressionante. Quando eu vi ela a segunda vez, depois que ele tinha ido embora, ela chorava copiosamente, pegando as coisas que tinham ficado no guarda-roupa. E eu falei assim, Jesus, isso vai ser um problema. Mas, surpreendentemente, essa mulher conseguiu superar isso de forma extremamente madura. E isso pra mim foi muito impressionante. Apesar de haverem mágoas ainda, né, de um relacionamento conturbado, abusivo, doentio, ela conseguiu passar por isso de uma forma muito mais tranquila do que eu imaginei que ela passaria. Isso porque, mesmo que eu, naquele olhar técnico, avaliasse aquela situação como uma situação perigosa para ela, ela tinha uma autoidentidade, ela se reconhecia como uma mulher forte. Ela reconhecia que aquilo ali não era o fim da vida dela. Primeiro porque ela já tinha sido viúva uma vez, ela perdeu o marido com quem ela teve os filhos. E, gente, vocês imaginam a dor que não deve ser você ficar sozinha com 2 filhos pequenos pra criar? Depois que você passa por isso, eu acredito que você consegue se reconhecer como uma mulher forte. E eu sei que essa mulher, mesmo sofrendo muito, porque aquele segundo relacionamento tinha sido tão intenso quanto o primeiro, ela conseguiu se reconhecer e ela não permitiu que a dor e a mágoa enterrassem ela dentro de um limbo, no volta pra mim, eu não consigo viver sem você. E, gente, pasmem, sabe? Ele foi a pessoa que foi embora. E dezenas de vezes eu vi ele ligar chorando pra ela, dizendo que sentia falta. Mas só que ela não queria mais. E isso me deixou muito admirada. E eu percebi que a diferença entre a Paula e essa outra mulher, que era bem mais próxima de mim, foi você ser autossuficiente, você conseguir se reconhecer. Porque quando você se prioriza, quando você prioriza a sua identidade, quando você prioriza quem você é, você não precisa mais estar ligado, ancorado em sentimentos e relacionamentos. Relacionamentos são lindos e bonitos, eles precisam existir, mas você não pode fazer com que eles sejam o centro da sua vida, porque isso vai te fazer mal, isso vai te fazer sofrer. E provavelmente, se você tá numa relação na qual você não consegue ir embora, mesmo ela te fazendo mal, é porque você não se reconhece como capaz de viver longe dessa pessoa. Então, se você tá passando por isso, eu espero que você entenda que, apesar de eu estar sendo dura agora, eu sei que a solução para isso é você trabalhar a sua autoimagem, para você conseguir perceber dentro de você uma força capaz de superar tudo isso. E aí, né, gente, eu tenho 5 diquinhas aqui para vocês que podem ajudar a passar por esse processo. A primeira delas, e é muito, muito importante, é você não manter contato com essa pessoa. Se você puder, evite qualquer contato. Se você tiver filhos, fale só o necessário acerca dos filhos, mas não fique ressentindo essa situação. Não fique ressentindo o que aconteceu. Não fique ressentindo toda a dor que ele te causou. Toda vez que você tiver a oportunidade de falar com ele, fale somente sobre as coisas que interessam. Se for filhos, fale sobre os filhos. Mas você não precisa ficar falando sobre o que aconteceu o tempo todo, porque essa é uma tendência natural. Quando a gente sofre e aquele outro causou dor na gente,
toda oportunidade que a gente tiver de falar com a pessoa, a gente vai querer ficar ressentindo. Ressentir é sentir duas vezes, reviver aquela história duas vezes, reviver aquele sofrimento. Se foi traição, reviver aquela traição. Se foi o abandono, reviver o abandono. Então é muito importante que você perceba isso. Perceba que você não precisa falar sobre o assunto. Se aquilo te machuca, não fale, tá bom? Não fale sobre isso. Então, se você puder, corte contato com a pessoa. É muito importante se afastar nesse momento, porque vai ser um momento no qual você vai ficar, se eu puder falar algo, se eu puder fazer algo pela pessoa, mirabolante, ela vai voltar pra mim. Se ela te deixou é porque ela não te amava, então ela não vai voltar, não importa o que você faça. Entenda isso. A primeira coisa que você precisa fazer é parar de negar. Você não precisa mais estar em negação. Se aquele relacionamento acabou, ele acabou porque ele tinha que acabar, aconteceu exatamente aquilo que tinha que acontecer. E agradeça por isso, porque muitas vezes na nossa vida a gente tem coisas ruins que vão servir pra gente se fortalecer, se reconhecer e principalmente viver algo muito melhor na frente. Eu acredito muito nisso, sabe? Eu acredito muito nisso. Tem uma imagem que foi compartilhada comigo um tempo atrás. Eu sou cristã, tá? E essa imagem tinha Jesus segurando um ursinho de pelúcia gigantesco atrás das costas e a garotinha com um ursinho de pelúcia pequeno nos braços. E aí ela fazia assim, sabe? Ela não queria entregar o ursinho. E Jesus estava com um urso grandão assim nas costas, assim, tipo assim, me dá aqui que eu vou te entregar algo legal. E a menina se recusava, gente. Muitas vezes é isso que acontece, a gente recusa, né, entregar uma coisa que nem é tão boa assim, que por mais que a gente ache bonitinho, fofinho, que foi algo legal que aconteceu na nossa vida, a gente se recusa a entregar, porque a gente se recusa a acreditar que a gente vai conseguir algo melhor. Então é muito importante que nós mulheres entendamos que, apesar daquele relacionamento ter sido lindo, ele não acabou com a tua vida, ele não acabou com a tua história, a tua vida permanece, ela continua. A nossa vida, ela é um ciclo. Ela é um ciclo. Então é muito importante que nós percebamos que não importa quem nos abandone, nós sempre permaneceremos no mesmo lugar. As pessoas são constantes, mas nós somos permanentes. Então nós precisamos nos amar e nos cuidar primeiro, antes de entregar nossa vida para uma relação. Então quem sabe, né, o fim desse relacionamento não tenha sido uma coisa boa pra você. Quem sabe isso não vai te ajudar a crescer. Quem sabe lá na frente tu não vais conhecer uma pessoa que te fez muito feliz, que vai te fazer muito feliz. Gente, esse é um exemplo real da minha vida. Eu tive um relacionamento em 2018 que me fazia muito mal. Um relacionamento que não gerava crescimento. Um relacionamento que era de traição, que depois eu descobri que a pessoa me traía, que a pessoa me machucava, que a pessoa não estava alinhada comigo, sabe? E eu saí daquela relação naquele momento e pra mim foi muito sofrido, né? Foi muito sofrido porque eu gostava da pessoa. Só que depois que eu comecei a refletir, entregar nas mãos de Deus tudo aquilo que eu tinha sentido, todos os meus sentimentos e emoções, foi possível que eu percebesse que aquilo ali era a melhor coisa que tinha acontecido pra mim. Porque quando tu racionaliza aquilo ali, tu consegue perceber que aquele sentimento que você está sentindo, ele é humano, mas ele passa, ele é passageiro, são as nossas emoções afloradas, né? E depois disso eu acabei conhecendo uma outra pessoa, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me gerou crescimento, uma pessoa que me gerou muitos benefícios, assim, emocionais, assim, um relacionamento tranquilo, um relacionamento que não é conturbado, um relacionamento que não é abusivo. Então, gente, naquele momento lá pra mim era uma dor excruciante, eu não vou mentir pra vocês. Eu pensei em barganhar um retorno, mas Deus me fortaleceu e eu consegui me reconhecer como autossuficiente pra mim não precisar passar por isso. Não precisar correr atrás de alguém que não queria ficar comigo, que já tava até com outra pessoa. Então, escutem o que eu estou falando. Então, gente, é muito importante que vocês cortem um contato. Outra coisa também que é muito importante: pare de olhar as redes sociais da pessoa. A pessoa te largou e ela vai viver a vida dela, tá? Ela vai viver a vida dela, ou com outra pessoa, ou sozinho, não sei. Mas ele vai viver a vida dele. Então, pare de olhar as redes sociais da pessoa, pare de verificar onde ele está, com quem está, o que está fazendo. Porque isso vai te fazer mal.
você só vai trazer mais mágoa pro seu coração de sofrimento. Então o melhor é você se afastar. E isso inclui também não ficar verificando as redes sociais da pessoa, tá bom? Isso é muito importante, muito importante. Porque se você virar uma stalker, né, ficar buscando informações, isso só vai te causar sofrimento, porque tu vai concentrar ainda mais aquele sofrimento. Tu vai concentrar ainda mais, né, essa questão da mágoa, né? Você vai concentrar isso. Outra coisa também muito importante, outra coisa muito, 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 muito importante, mulheres, muito importante, prestem atenção nisso, não fiquem falando sobre a vida pessoal de vocês com qualquer pessoa. Vocês sabem por que eu falo isso? Porque a maior parte das pessoas que vai te ouvir, ela não vai te ajudar, não vão te dar conselhos coerentes, muitas vezes podem até te empurrar pra fazer uma merda, uma besteira, e vão falar mal de você depois, vão rir de você depois, rir do seu sofrimento e vão comentar isso com terceiros. Não comentem esse sofrimento com pessoas aleatórias. Escolha uma pessoa que você acha que é confiável, uma pessoa digna da sua confiança. E caso você não tenha essa pessoa, busque ajuda profissional. O terapeuta, o psicólogo, ele vai te ajudar a passar por aquilo com mais tranquilidade, porque ele vai ser uma escuta especializada que não vai haver julgamento. Então, muitas vezes, você ficar falando sobre a sua vida, sobre o que aconteceu com fulano, com ciclano, vai só te prejudicar, vai fazer uma exposição gratuita da sua vida sem necessidade. Eu vejo muito isso, eu vejo mulheres, né, buscando informações do ex-marido com pessoas próximas, com amigos, com primos, com familiares. Então, gente, isso não é legal, porque isso vai fazer uma exposição muito ruim pra você, e isso vai te machucar lá na frente, porque você vai se sentir mal quando você souber que toda a sua família, ou então todos os seus amigos estão falando de você, estão falando do seu sofrimento. O seu sofrimento diz respeito a você e a mais ninguém. Entenderam? A mais ninguém, tá bom? Então é isso. Gente, não falem e não procurem saber sobre a pessoa com pessoas próximas, porque isso provavelmente vai dar merda, porque você não vai se sentir bem depois quando você souber que a sua história e o seu sofrimento tá de boca em boca e muitas vezes em bocas maldosas. Então, muito cuidado com isso, tá bom? Muito cuidado mesmo. Outra coisa muito importante também, não fique se culpando pelo que aconteceu. Né? Não fique se culpando, não fique dizendo, né, pra si mesma que você poderia ter feito diferente, que você poderia ter falado algo, que você poderia ter feito algo que faria a pessoa ficar. Porque se você ficar remoendo isso dentro de você, você só vai adoecer. E isso não vai transformar a realidade que já está acontecendo e você não tem como mudar. O término do relacionamento não depende só de você, depende também de outra pessoa. Então, se ela quis ir embora, você não pode fazer nada a respeito disso. Porque a gente não tem o poder de controlar as pessoas, a gente não pode controlar nem com palavras e nem com ações. Então, poxa, entenda isso, você não vai superar a sua relação, você não vai superar o seu divórcio se você continuar se culpando. Você fez tudo aquilo que podia, você se dedicou ao máximo, pare de se culpar, você não foi a vilã da história, muito pelo contrário, você foi a heroína. Então, se reconheça como uma mulher que fez tudo o que pôde pelaquela relação. E se aquela pessoa não valorizou você, problema dela, paciência, vida que segue, você vai ser feliz de novo. Ela provavelmente vai fazer isso com outras pessoas. Porque uma pessoa que não valoriza alguém de bem que tá do seu lado, não vai valorizar mais ninguém. Então, entenda isso. Não fique se culpando, tá? Não fique se culpando e não fique pensando que você poderia ter feito diferente, porque você não ia conseguir fazer diferente. Então, saiba que você é boa o suficiente para você conseguir superar essa situação e você não precisa ficar se humilhando, né? E vendo erros e falhas que já aconteceram que a gente não pode mudar, tá bom? Outra coisa também, se você tenta manter contato para barganhar uma reconciliação, pare agora, tá? A dica que eu dou pra você: saia dessa situação. Você não vai conseguir barganhar um retorno. Se você tá mantendo contato com a pessoa porque você tem esperança dela voltar com você, e você vai, assim, barganhar, oferecer, né, o céu e as estrelas para que a pessoa volte pra você, você vai estar se enganando, tá? Até porque, né, uma pessoa tem que voltar pra você porque ela te ama, não porque você tá oferecendo, porque você tá barganhando, né, favores, barganhando coisas. Então, saia dessa situação o mais rápido possível, porque isso só vai degradar ainda mais a sua imagem.
E isso vai te fazer muito mal quando você perceber que você estava se humilhando por uma pessoa que nem merecia a sua atenção. Uma pessoa que nem merecia esse esforço, sabe? Eu percebo que esse é um dos piores sentimentos que as mulheres que estão passando por isso sentem depois que elas se auto-percebem. É o sentimento de que, caramba, eu nem precisava fazer tudo isso pela pessoa, porque a pessoa realmente não queria estar comigo. Então eu não vou continuar nessa situação. Então se você tá barganhando, se você tem esperanças de conseguir um retorno, um relacionamento de novo com você, através de barganha, através de oferecer, né, mudanças, pare com isso, porque a pessoa te deixou, não foi só por causa das suas falhas, era porque ela realmente não queria ficar com você, e quanto mais rápido você aceitar isso, melhor é pra você, tá bom? E assim, por último, né, por último, eu preciso te falar que uma das coisas que mais ajudam a pessoa a superar, né, um divórcio, superar uma separação, é ela parar de alimentar lembranças no seu coração a respeito disso. Se você teve um relacionamento que foi bonito, que foi lindo, que foram momentos maravilhosos, que legal, gente, que bacana, mas eu tenho certeza que nenhum relacionamento 100%, então houveram momentos nos quais você não se sentia confortável. Então, eu acho muito importante que você consiga colocar na balança esses dois momentos, sabe? Pra você conseguir passar por isso de uma forma muito mais tranquila. A mulher, quando ela passa, né, pelo processo de separação, ela normalmente começa a pensar sobre as coisas lindas que foram vividas, os momentos, os passeios, os encontros, os toques, os momentos de amor. E isso, assim, acaba, né, fazendo com que aquela pessoa crie uma falsa ilusão de que aquele relacionamento era perfeito. E além de ser perfeito, ele era um relacionamento que não tinha motivos pra acabar. Além de ser perfeito, ele não tinha motivos pra acabar. Então, quando você começa a alimentar essas lembranças, que por si só, né, elas são bonitas, mas quando você intensifica elas como se elas fossem as únicas coisas da sua relação, você provavelmente vai ter mais dificuldade pra superar esse relacionamento, superar esse término, porque você vai começar a imaginar que você nunca vai conseguir algo melhor. Então, não alimente lembranças na sua cabeça. Quando começar a vir esses pensamentos, você, se distrai aqui, vai fazer alguma outra coisa, mas você não deve ficar alimentando isso. Quando você perceber que você está fazendo isso, você pode interromper esse ciclo, porque a nossa mente, ela é comandada pelas nossas vontades. Então, se as suas vontades são vontades de reatar com a pessoa, são vontades de sustentar uma ilusão na sua cabeça, então provavelmente você vai tomar atitudes que vão te levar para esse caminho, por mais que você não consiga. Então, se você alimenta lembranças sobre aquela relação, se você alimenta coisas boas no seu coração a respeito daquilo, você vai acabar, né, nesse primeiro momento sucumbindo a barganha, a tentativa de contato, todas essas questões que elas são, né, acompanhadas pela negação de que aquele relacionamento acabou. Então, mulheres, é muito importante que vocês percebam isso, porque se vocês perceberem isso, vocês vão conseguir se auto-identificar de forma muito mais tranquila, de forma muito mais amorosa consigo mesma. É muito importante que você olhe pra você com amor, sabe? E você perceba que você não merece passar por aquilo. Porque se você perceber que você não merece passar por aquilo, você vai conseguir viver uma vida mais plena, uma vida que você sabe que você não merece sofrer. E aí, consequentemente, esse tempo de superação, ele vai demorar muito menos. Por que existem mulheres e existem pessoas, né, que demoram tantos anos pra superar um relacionamento? Porque elas não conseguem se enxergar como autossuficientes, elas não conseguem enxergar elas como capazes de viver sem aquela pessoa. Quando, na verdade, gente, elas já estão vivendo, elas só não querem aceitar que acabou. Mas a partir do momento que a pessoa sai da sua casa, a pessoa sai da sua vida, ela não está mais convivendo com você, e você precisa entender isso, você precisa aceitar que isso acabou e pronto, gente. Que isso acabou e pronto. Que acabou ali, que não existe mais nada que você possa fazer a respeito. Ela já saiu da sua vida. Você queira ou você não queira, o que você tem que fazer agora é aceitar isso e seguir em frente. É buscar se fortalecer, buscar em Deus fortalecimento, fortalecer o seu espírito, a sua mente, ocupar, né, o seu tempo. É muito importante isso também, gente. Olha, ocupar o seu tempo, se dedique a você. Você gosta de fazer alguma coisa, pintura, tarefas. Quando você passa, né, tempo cuidando de você, quando você passa tempo cuidando da sua autoestima, cuidando do seu corpo, cuidando da sua mente, cuidando do seu emocional, você não
perde mais tanto tempo pensando numa pessoa que não quer estar mais ao seu lado. Então é muito importante, mulheres, que vocês passem tempo, foquem em vocês mesmas, foquem no seu desenvolvimento pessoal, foquem na sua evolução espiritual, no seu despertar para você mesma. Então é muito importante isso, sabe? Procure fazer um esporte ou uma pintura, algo que te deixe satisfeita. É muito importante isso, porque faz parte de quem você é. Faça um carinho em você mesma, sabe? Assista um filme sozinha. Viva coisas que você não vivia no seu relacionamento porque você era impedida. Busque fazer coisas que satisfaçam você, que satisfaçam o seu coração, que lhe dê um sorriso no rosto. Se você tem filhos, olhe para os seus filhos, vejam que coisa maravilhosa, sabe? Um relacionamento que pode ter tido sofrimentos, que pode estar te causando sofrimento, mas te deram filhos que nunca vão te abandonar, que são laços sanguíneos, que se você cultivar com carinho e afeto, são pessoas que vão estar contigo para sempre, vão estar ao teu lado para sempre. Então, foque em você, foque no seu desenvolvimento pessoal, porque a partir do momento que você entender que você não merece sofrer por aquilo, você vai conseguir passar, né, por esse sofrimento, esse ciclo com a cabeça erguida. Gente, é muito importante que vocês saibam disso. Muito importante, muito importante. Sabe, eu sempre toco nessa tecla. A gente tem um escritório, eu faço assistência jurídica, né, com meu namorado, para mulheres que estão no processo de separação, disputa de guarda, tudo isso. E assim, gente, depois de algum tempo, né, vendo, né, mulheres passando por situações assim, principalmente porque eu trabalho no escritório que eu, junto com um advogado, a gente faz assistência jurídica para mulheres que estão passando por processo de guarda, né, de separação, divórcio, é uma advocacia especializada. Então, quando você passa por isso, né, você consegue olhar mais de perto. E eu, olhando mais de perto, eu consegui perceber que a melhor coisa para essas mulheres era se reconhecer como autossuficiente. E eu sempre falo, né, para as mulheres que me acompanham, para as mulheres que vêm em contato comigo, é que se você cultiva, né, bons sentimentos no seu coração, principalmente em relação a você mesma, é possível recomeçar com uma boa dose de dignidade. Então saiba que você vai conseguir. E eu estou aqui com você. Você é uma leoa, você é uma mulher forte. E eu costumo dizer sempre para as mulheres que me acompanham, se você cultiva bons sentimentos dentro do seu coração, principalmente a respeito de você mesma, é possível recomeçar com uma boa dose de dignidade. Então, saiba que se você está passando por isso hoje, esse não é o fim do mundo para você. Cultive bons sentimentos em relação a você mesmo, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar a passar por isso, tá bom? Eu estou aqui com vocês, eu acredito que vocês são leoas e vocês vão vencer esse momento que é doloroso. E se você for mãe, você é leoa 4 vezes. Seja feroz e confiante, confie na sua recuperação. Eu sei que não é fácil, mas eu tô aqui segurando a tua mão, tá bom? Se você quiser, me siga nas redes sociais, deixa um like nesse vídeo se você gostou do conteúdo, compartilhe com algum amigo. É muito importante pra mim e se inscreva no canal, tá bom? Beijão a todos e até a próxima.